E vamos falar sobre a MRV. As ações operam com queda acentuada nesta segunda-feira, depois da divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025 da construtora. Teve um lucro líquido ajustado de 116 milhões de reais, resultado reverte um prejuízo de 153 milhões registrado no mesmo período de 2024. E de acordo com a companhia, o desempenho foi puxado principalmente pela divisão de incorporação, que teve lucro de 268 milhões no trimestre, uma alta superior a 200% na comparação anual. E a MRV também decidiu não divulgar as projeções para 2026. Gustavo, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse movimento de queda da MRV, esse resultado divulgado hoje e o que significa exatamente, inclusive para quem é investidor, essa não divulgação de projeções para 2026. Primeiro comentário até mais geral, assim, eu sonho com o dia em que a gente simplesmente vai falar lucro e não lucro ajustado, ou vai falar EBITDA e não vai falar EBITDA ajustado. Isso virou uma normalidade, né, porque toda hora tem um efeito one-off, né, tem um efeito que é específico de tal período, muda e tal, aí eu falo do ajustado, assim, não vale só para a MRV, vale para todo mundo. Né, porque fica muito maquiado e a interpretação fica cada vez mais complexa, né, de ser feito do balanço como uma coisa simples. Né, assim, o dado mais importante, né, que a MRV divulgou no final das contas, né, é que com alguma consistência ela voltou a gerar caixa operacionalmente. Ou ela tem receitas maiores do que os custos. Ou basicamente ela está falando que as obras dela voltaram a ter margem bruta positiva, como elas sempre tiveram, né, a despeito, né, de tudo que teve que acontecer, ou esse turnaround operacional, né, que teve que ser conduzido por conta de dois grandes fatores pós-pandemia. Né, uma primeira, que é uma decisão, né, muito forte na pandemia, que é aumentar a velocidade de vendas. Então, se eu aumento a velocidade de vendas, é o seguinte, olha, eu vou falar que eu estou vendendo apartamento, você já me dá o dinheiro e eu vou construindo isso aos poucos. O dinheiro vai para o seu caixa, mas só que se o custo de construir aquilo estoura, né, isso você vai só perdendo margem, você tem que entregar a obra do mesmo jeito, e isso começa a consumir muito em termos de margem. Ou seja, a safra, entre aspas, né, das obras melhoraram. Né? Você limpou aquelas obras ruins, finalmente agora você volta a gerar caixa operacionalmente. Né? Mas só que para poder segurar toda essa bronca ao longo do tempo, né, a MRV foi rolando dívida. Obviamente a custos cada vez mais altos, porque o perfil da estrutura de capital piorou cada vez mais. Né? Então, assim, ela gera caixa operacionalmente, mas só que não dá dinheiro na última linha, no final das contas. Né? E o líquido ajustado parece que é na última linha, mas né, assim, o lucro mesmo ainda consistentemente não chegou lá. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, né, que ela também já reverteu bastante, né, que foi a operação dos Estados Unidos. A Resia queimou caixa, consumiu muito caixa, muita energia e vários outros tipos de processo decisório que acabaram maculando muito. Então, assim, grande parte do turnaround da MRV foi só um back to the basics, assim como qualquer outra empresa, né, que passou por vários outros problemas, seja de custo de capital ou decisões de alocação errada, estão fazendo essa coisa, né, do back to the basics. Né? Esse é um ponto. Com relação ao guidance, o papel está caindo, com certeza é muito por conta disso. Vou dar um exemplo. Estava comentando com vocês que ontem eu estava voltando de avião, né, com família e etc., e no caos de chuva no aeroporto de Congonhas. Aí, na hora que eu chego, né, eu sou muito sistemático, chego antes, eu adoro previsibilidade, sou muito sistemático. Né? Adoro previsibilidade. É uma confissão desnecessária. Aí eu chego lá e vejo lá, tá lá no portão 6. Tá previsto, mas está no portão 6. Auspicioso, está indo bem, né, esse negócio. Aí na hora que tira o portão e fala que ainda está previsto e não tem horário previsto, aí o meu estresse muda completamente. O mercado é basicamente a mesma coisa com guidance. Né? Assim, no caso de empresas abertas, você tem que ir conduzindo a visão dos investidores, né, para a expectativa que de fato vai acontecer, seja ela boa ou seja ruim. O mercado prefere ter qual que é de fato a expectativa ancorada do que não ter nenhum tipo de ancoragem na sua expectativa. Aqui que está a grande parte dessa divergência.
né? E, obviamente, essa é uma decisão específica do comitê executivo, essa coisa toda. Não é uma coisa proprietária da MRV. Várias empresas, ao longo do último ano, inclusive, escolheram fazer isso, né? Dentre elas, a principal foi o Banco do Brasil, que mudou umas 3, 4 vezes e falou assim, cara, dado que eu não consigo mais te falar o que é de verdade, deixa eu só acabar com esse guidance aqui mesmo e vamos para frente, né? Então, assim, eu acho que no caso de MRV é mais ou menos isso. E a outra coisa, assim, o que é positivo pra caramba? Né? Inclusive, que MRV agora está para receber um novo aumento no Minha Casa Minha Vida, que é a nova proposta do governo em tempos eleitorais para elevar a faixa em mais ou menos R$300, R$400 de renda para cada uma das faixas. Isso pega na veia, né? No final das contas, eu acho que é isso que importa. Com relação à MRV, eu fico tentado a analisar a MRV individualmente, MRV, e MRV em mercado. O mercado imobiliário no Brasil tem uma tendência a passar por dificuldades na gestão do seu caixa, tem uma tendência a passar por uma dificuldade nas suas projeções de despesas, ou isso é exclusivamente uma ação determinada pela vontade do comitê diretivo da MRV? O macro influencia tudo no Brasil. Vale aquela coisa assim, eu sou gestor tipo Buffett, eu não me preocupo com juros, sei lá o quê. É bacana fazer isso nos Estados Unidos, que juros não mexe, inflação não mexe, essa coisa toda. Então você não precisa se preocupar com o macro. No caso de Brasil, você precisa se preocupar com o macro. Que qual que é o ciclo de política monetária que eu estou, quanto que ele dura, se ele empina para baixo ou se ele vai voltar a reverter e como é que eu tomo o meu processo de decisão ao longo do tempo. É óbvio que um símbolo muito importante, né, dessa influência do macro via juros e inflação está na mão das construtoras. Mas só que não são as mesmas coisas. Primeiro que a gente tem que separar o que é operação de fato. Operação de baixa renda, operação de alta renda e o uso do caixa, ou como que você faz esse tipo de coisa, alto padrão, baixo padrão e etc., né, influencia muito esse processo decisório. Mas assim, os erros especificamente que foram cometidos é uma coisa muito mais micro do que foi uma coisa macro. Né? Separa, por exemplo, vai sair inclusive o balanço hoje no final do dia, de uma outra construtora mineira que é a Direcional. Né? Completamente diferente. E passou por esse momento de maneira completamente diferente. Porque as decisões lá atrás foram também muito diferentes. E na margem são muito parecidas. Assim, focado um pouco também em Minha Casa Minha Vida, uma coisa mais baixa, média renda e etc. Mas o que foi o joio do trigo para a operação da MRV, foi essa coisa da queima da caixa. Queima de caixa da Resia, mas principalmente começar a ter margem bruta negativa por conta da velocidade de vendas que ela optou no período pandêmico. Aquilo que é o grande preço que ela está pagando, que agora aparentemente ela está terminando de pagar. Meio que assim, vamos olhar para frente. O passado foi muito doloroso, mas só que o ajuste é sempre cada vez mais difícil à medida que você vai rolando dívida a custos cada vez mais altos. Coisa que não acontece, por exemplo, com o Direcional, com o Cury, com Cyrela ou outras, que embora tenham uma similaridade no setor macro, o juro sobe, pega todo mundo, a maneira como você faz essa gestão muda muito.